E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company. Hoje aqui nós temos justamente História e Origens tratando dos Estados Unidos. Nós temos os Estados Unidos da América sendo uma grande potência no mundo hoje. Várias são as comparações com Roma, mas a nossa comparação estará justamente ligada às construções feitas na Antiguidade e às construções feitas nos Estados Unidos. Então se liga, tem a ver com a maçonaria, o neoclassicismo? Talvez, se liga aí. Bem, desde a fundação dos Estados Unidos, né, a sua independência em 1776, a gente tem uma ideia aí relacionada à influência da maçonaria. Não resta dúvida que todos eles eram maçons, tinha ligação com a maçonaria francesa, como também com a arte neoclassicista francesa de construção. Mas os Estados Unidos ele vai adotar o modelo capitalista democrático, iluminista. Isso estava ligado à burguesia maçônica, e assim que os Estados Unidos ficou independente, quando deu por volta de 1800, decidiram construir uma capital, né, organizada, montada, e o Distrito de Colômbia, em homenagem a Cristóvão Colombo, fizeram justamente isso, porque Colombo era genovês, não era espanhol, então isso já valorizava ainda mais os Estados Unidos. E eu poderia aqui abordar a questão econômica, a questão de guerra, a questão imperialista, comparar com Roma em várias coisas, mas eu quero fazer uma comparação justamente em relação às construções. Nós podemos pegar aqui dentro de Washington a Casa Branca. A Casa Branca ela lembra justamente os modelos, né, atenienses, os modelos romanos, né, ela foi construída para ser a casa do presidente, tendo essa característica, né, que todo mundo carrega dentro da sua cabeça do antigo Império Romano, da antiga Grécia. O Ocidente inteiro estuda e já vê essas construções. Então eles escolhem aquele modelo da Casa Branca, onde você tem um grande imperador. Faz essa ligação, podemos ver nas imagens. Uma outra que eu poderia trabalhar é o Senado. O Senado norte-americano, galera, onde a gente tem um Capitólio, né? O modelo do Capitólio lembra, né, aquelas grandes construções da própria Roma. Se você vê aí a comparação da entrada do Senado romano, a construção de um prédio de poder, né, a gente tem a mesma ideia desse Senado romano, nesse Capitólio, sem falar no espelho d'água que existe em Washington com um obelisco que pertenceu à própria Cleópatra, doada pelo Egito. Então a gente percebe que as construções norte-americanas, elas buscam se comparar às construções dos grandes impérios da antiguidade. Já para dar essa ideia ao próprio povo, ao europeu e ao mundo de hoje, essa grande nação. Para isso eu posso lembrar e fazer outra comparação com a estátua de Abraham Lincoln, sentado gigantesca, as estátuas de Ramsés. Ora, é só comparar com o Templo de Luxor, né? E você vai ver aquelas grandes estátuas de Ramsés ligado a Abraham Lincoln, essa ideia. Sem falar no Dakota do Sul, o Monte Rushmore, onde foi esculpido a cara dos principais presidentes. Né? Você tem o rosto, né, dos 4 principais presidentes ali. Né? Você tem o Abraham Lincoln, você tem o Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson e George Washington. Quer dizer, como fossem grandes nomes, como fossem os deuses, né? Os governantes, chamam a atenção. E durante a Segunda Guerra foi criado o Pentágono. Quer dizer, segundo o arquiteto, o Pentágono ele seria a representação das 5 forças, né, militares dos Estados Unidos, além do Exército, Marinha e Aeronáutica, a Guarda Costeira e os fuzileiros navais. Mas o Pentágono ele está ligado ao pentagrama. Olha só, é o interior do pentagrama. Outro símbolo maçônico, outra ligação com a maçonaria e também com o neoclassicismo. Então a gente pode perceber aqui nessa História e Origens que os Estados Unidos da América ele usa as suas construções, usa o seu espaço e usa os seus símbolos de poder comparado com Grécia e Roma na Antiguidade para dar essa ideia. Então o propósito do nosso História e Origens é fazer essas comparações de imagem para ver que desde quando os Estados Unidos ficou independente, parece que existe um governo por trás com essa característica maçônica e de certa forma ligada à antiguidade, ou talvez até mística para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Compreenderam? Se gostaram, dá seu like aí, se inscreve no canal, marca aí pra mim, não, o seu sininho para você receber as notificações, porque agora você já ficou historizado. Um abraço!